Sejam muito bem-vindas a mais um episódio da série Um Quarto Pronto para o Meu Bebê. Nesse episódio, a gente conversa sobre ideias, sobre estratégias e principalmente comportamentos para que você diminua a sua ansiedade, para que você ganhe tempo e deixe pronto o quarto do seu bebê. Eu sou a Lorena Barros e o tema de hoje é: eu não sei como iluminar o quarto do meu bebê. O que eu faço? Bom, aqui a gente vai conversar sobre várias estratégias que você pode utilizar para fazer a iluminação do quarto do seu bebê. E por que isso é importante? Bom, existem várias formas, da gente fazer uma iluminação de qualidade no quarto do seu bebê. E a primeira coisa que você precisa fazer é analisar o seu contexto. Eu digo isso porque existem pessoas que moram em apartamento alugado, existem outras pessoas que moram em apartamento que são próprios, mas que às vezes não querem fazer nenhum tipo de reforma. Então você precisa analisar o seu contexto para que você possa, depois de entender os tipos de iluminação, alguns deles, que a gente pode utilizar dentro do quarto do seu bebê, escolher qual que é o ideal para você, tá certo? Então vamos lá. Primeiro ponto, onde as mães erram nisso, A maioria das mães pensam, que a iluminação de um quarto de bebê não é importante. Todas elas pensam que o tema, a decoração, acaba sendo muito mais importante do que a própria iluminação. Um segundo erro é entender que o quarto é só um ambiente decorado. As mães precisam começar a entender que o quarto é muito importante no processo cognitivo da criança. E esse processo cognitivo, ele acontece através do contato da criança, dos 5 sentidos dela com todo o ambiente. E a iluminação faz parte desse contato, então por isso que ela também é muito importante. Qual o benefício da iluminação no quarto do seu bebê? Você deve estar se perguntando isso, Bom, nós, seres humanos, nós temos o ciclo circadiano. Esse ciclo circadiano é ele que controla o metabolismo do organismo da criança, do adolescente, do adulto, de todos nós, E esse controle, ele é feito a partir da iluminação, seja ela iluminação natural ou iluminação artificial. Por isso que a iluminação do quarto do seu bebê é tão importante. Eu vou te dar um exemplo que acontece muito. Blackout em quarto de criança, Seja ela bebê ou um pouquinho maior. A criança, vamos falar diretamente dela. Ela vai deitar, a luz do dia vai abaixando, chega às 6 horas da tarde, ela começa a liberar melatonina. A melatonina é o hormônio que induz o sono. Então, quando a luz do dia ela vai abaixando, a criança automaticamente ela começa a entender, o seu corpo começa a entender que é hora dela descansar, é hora dela dormir. Então, se a gente coloca um blackout no quarto da criança ao longo do dia, ela vai começar a ficar confusa entre o que é a hora de dormir e a hora de tirar um pequeno cochilo. Então, quando vai chegando no inicinho da manhã do outro dia, aí a luz natural começa a entrar pela janela e o corpo dela começa a entender que é hora dela acordar a partir da liberação do cortisol, que é o hormônio que faz com que a gente se coloque ativo, pronto para todas as nossas atividades do dia. Então, além de toda essa questão da regulação do sono do seu bebê, a melatonina também é um hormônio que, quando desencadeado, ajuda no processo de crescimento da criança. Então, por isso que pensar na iluminação do seu filho é tão importante. E dentro desse contexto, existe uma hora que eu digo que a iluminação artificial é muito importante, que é a hora da mamada noturna. Eu sou assim como você, Quando eu fui ter o meu primeiro filho, eu já tinha feito N quartos de bebê. Eu me sentia muito segura para preparar o quarto dele, mas eu não sabia como cuidar de uma criança. E aí, eu lembro que naquela época, a família do meu marido, eles têm o costume de fazer um curso, tanto de aleitamento materno quanto cuidados de bebê, e todos eles me indicaram para fazer esse curso, as primas dele, minha cunhada, então eu resolvi fazer. E dentro desse curso, eu aprendi estratégias para a gente tomar conta do bebê, em que eu entendi que eu precisava de fato de uma iluminação que
não fosse tão clara, para não acordar a criança, justamente para não afetar o início desse ciclo biológico, né? Que o início e o meio, né? Que ele já tá dormindo, então se eu ativar uma luz muito clara, vai acordar a criança. E também eu pude entender que, além de despertar a criança, eu acabava me despertando também, eu acabaria me despertando. Porque da mesma forma que acontece com ela, que quando eu ativo uma luz mais forte, ela acorda, né? Acontece comigo também, eu ia me colocar mais ativa, sendo que eu ia precisar dormir após uma mamada e outra da madrugada, eu ia ter que acordar também na próxima, e aí eu precisava descansar nesse pequeno intervalo que ocorre aí também muito no início da vida do bebê, a gente tem que acordar muitas vezes durante a noite. Então, nesse momento eu entendi como era importante eu ter uma iluminação que fosse adequada para esse momento, certo? Então vamos lá, passando para o próximo ponto. Por onde começar? Bom, é um ponto muito delicado essa questão de cor da iluminação, né? Existem temperaturas de cor que ao longo dessa apresentação vocês vão conseguir entender de uma forma melhor. Existe a luz que é aquela aconchegante, aquela luz amarelinha. Existe uma luz que é aconchegante, mas que não é tão amarela. E existe essa luz branca que a gente geralmente utiliza em cozinha. E a gente ter o cuidado de pensar nessa temperatura da cor é muito importante, porque ao longo dessa apresentação vocês também vão poder perceber que ela nos faz sentir coisas diferentes, né? A iluminação, ela também cria sensações. Eu posso ficar mais confortável, posso ficar mais sonolenta, posso ficar mais ativa, tudo de acordo com a cor da luz que está no ambiente. Então é muito importante esse cuidado no quarto do seu bebê. Eu acredito que não existe certo e errado. Existe você se conhecer e entender a sensação que você quer criar para a criança. Eu, enquanto arquiteta, eu te indicaria que utilizasse as luzes mais aconchegantes, porque é uma fase em que a criança ainda é um bebê, ela não tem atividades de trabalho nesse local. Então, quanto mais a gente criar essa ambiência aconchegante, eu acredito que ela também vai conseguir sentir esse aconchego, tá bom? Outro ponto importante em relação ao layout. Né? O layout do quarto do bebê, ele precisa estar estabelecido. Você precisa saber aonde você vai colocar o berço, aonde vai ser o guarda-roupa, aonde vai ficar uma cama lateral ou até mesmo uma cadeira de amamentação, porque a luz ela tem que ser adequada à atividade que você vai fazer sobre ela ou na frente dela. E ao longo dessa apresentação, eu tenho certeza que vocês vão poder entender isso um pouco melhor. Então, quais os tipos de iluminação que existem para o quarto do meu bebê? E agora é a hora que vocês estão aí esperando. Vou compartilhar a tela com vocês para que vocês possam entender melhor. Vamos lá. Bom, o primeiro tipo de iluminação que é muito comum é a iluminação feita por rebaixamento de gesso. E aí, quando a gente tem um rebaixamento de gesso, a gente tem N possibilidades para poder criar essa ambiência, certo? Se você olhar aqui em cima, bem aqui no alto do cursor, vocês vão poder analisar que existe a iluminação embutida, que é a iluminação mais comum para ambientes onde o teto é rebaixado. E agora, olhem para vocês verem a diferença de uma iluminação, de um ambiente sem iluminação e de um ambiente com iluminação. Então, quando a gente acende essa luz, vocês podem começar a perceber o que eu acabei de falar com vocês sobre as sensações. Olhem, reparem de novo. A gente tem um ambiente frio, né? E quando a gente acende a luz, olha o quanto ele aconchega. É muito gostoso, não é? Bom, aí a gente também, dentro desse contexto de rebaixamento de gesso, a gente tem as sancas de iluminação indireta. Olha para vocês poderem reparar dentro desse ambiente. Aqui no alto do cursor, do lado direito, vocês vão poder analisar que existe um espaço, olha, existe o forro de gesso e aqui existe um espaço. E nesse espaço não tem o forro de gesso. E é aqui que vai sair a sanca de iluminação indireta. Reparem para vocês verem como é gostoso olhar para esse espaço com essa luz quente, né? Ela aconchega todo o restante do quarto, é muito diferente. Reparem novamente. Aqui e aqui.
Esse é o projeto do quarto do Vitor, do meu filho. Eu gosto muito de mostrá-lo porque nele eu consigo mostrar várias referências de coisas que eu acredito que são muito interessantes para quarto de bebê. Bom, então a gente também tem uma outra opção, caso você acredite que essa opção de sanca não é o que você gosta, que o spot também não é muito o que você queria. A gente tem a opção do pendente. Aqui é o quarto do João Marcelo, o projeto do meu primeiro filho. E aqui eu quero aproveitar para mostrar para vocês um ponto muito interessante, que é a questão da iluminação dimerizada. A iluminação dimerizada você consegue controlar a intensidade da luz, por isso que ela é tão interessante. E reparem bem, eu coloquei 2 fotos para vocês poderem sentir a diferença. Aqui a gente tem a luz com uma intensidade mais forte. Quando a gente volta, a gente tem a luz com uma intensidade bem mais baixa. Olha, então realmente faz muita diferença no espaço, não é? Aí, você pode virar para mim e falar assim: Lorena, eu não tenho ou eu não quero fazer rebaixamento de gesso. E aí você pode ter N questões para poder fazer ou não fazer. Assim, dentro do que eu já fiz, já fiz rebaixamento de gesso em apartamento que era alugado, foi até projeto meu, e eu quis fazer porque eu queria priorizar esse tipo de iluminação, eu queria poder utilizar das estratégias que a gente tem a partir delas, mas você pode querer não fazer por algum motivo, então agora eu vou te dar algumas dicas. Bom, vamos voltar. Primeira delas, vamos voltar. Plafond de sobrepor. Se vocês analisarem lá no alto, bem aqui no teto, vocês vão reparar que existe uma iluminação que ela tá sobre a laje. Então aqui a gente tem a laje e aqui a gente tem o forro de gesso. Esse tipo de iluminação, o que vai acontecer? Você não vai fazer o rebaixamento, mas o seu eletricista ele vai ter que ir até o local, ele vai pegar um ponto da iluminação central, ele vai rasgar o seu teto, né? E aí ele vai passar uma fiação até o ponto onde você quer colocar esse spot de sobrepor. Dá um trabalho? Dá, porque depois de rasgar, o eletricista ele vai ter que vir e vai ter que passar uma massa, vai ter que lixar e só depois você vai poder pintar. Mas é uma estratégia para você que pode às vezes até ter o seu pé direito mais baixo, né, e não querer rebaixar o gesso. Então ela é uma estratégia que funciona muito para que você possa ter essa oportunidade de ter uma iluminação adequada para cada tipo de ambiente. Esse projeto foi o quarto do Bento, e aqui a gente colocou esse tipo de iluminação e ela tem o spot direcionável, quer dizer que eu instalo a lâmpada e eu consigo ajustar para onde eu quero que a luz incida. E aqui a gente colocou para iluminar o armário e todos os itens que ficam dentro dele no quarto do Bento. Tá. E aí, vamos passar para a próxima opção, que são os pendentes de sobrepor com fios. Essa é uma opção muito utilizada e eu coloquei aqui essa referência da Casa Vogue para que vocês tenham uma ideia de como funciona. Dando exemplo dessa foto, ali a gente tem um ponto de iluminação central, mas olha, eu não me importo com fio, eu preciso da luz e pode deixar ele caído ali, não tem problema. Então a gente tira o fio do ponto central do quarto, né, ou de um outro ponto que talvez já exista no quarto. A gente deixa a fiação toda aparente, vocês podem reparar aqui na foto que a fiação tá toda exposta. E aí, com isso, a gente coloca o fio no ponto exato que a gente quer que desça o pendente. Então, com isso, a gente tem muito menos obra até do que se a gente utilizar o plafond de sobrepor. Agora, vamos para o próximo ponto. E esse aqui eu quero mostrar para vocês porque, para mim, ele é muito especial. Vou mostrar aqui, só um minutinho, que eu vou mostrar que vocês vão ver o tanto que é bonito. Peraí. Um minutinho que voltou. Bom, aqui eu quero mostrar para vocês a foto desse projeto, que é o projeto do meu quarto. E a ideia aqui foi utilizar os trilhos e os spots de sobrepor. Vou mostrar a próxima foto para vocês poderem ver a diferença desse ambiente sem luz e do ambiente com luz.
Olha o quanto ele fica mais rico e quanto os itens dos adornos se destacam. E esse projeto do meu quarto, ele foi o primeiro projeto que eu fiz totalmente pautado nos princípios da neurociência aplicada à arquitetura. Aqui eu fiz um briefing muito interessante, como eu falei para vocês, foi o primeiro, então eu me peguei como teste, porque eu acredito que para eu vir dizer para você que algo funciona, eu tenho que testar em mim primeiro, não é não? E foi isso que eu fiz. Então eu comecei a aplicar dentro do meu quarto. E nesse projeto, eu e meu marido, a gente teve uma conexão muito grande, porque ele conseguiu participar ativamente do projeto a partir das experiências que eu promovi para mim e para ele durante o briefing. O briefing é a conversa inicial que a gente faz com você para que a gente entenda o que você quer fazer e o que você quer sentir, principalmente a partir desse espaço. E aqui eu consegui fazer isso e com muito êxito. A gente mora num apartamento alugado e eu precisava criar aqui uma ambiência em que eu pudesse transportar e levar, caso a gente precise mudar de apartamento. E no caso da iluminação, esses trilhos, eles fazem com que, se você tiver um espaço como esse, que está totalmente planejado, você tem que levar por algum motivo para outro lugar, eles são transportáveis. Então você consegue retirar do teto e levar. Por isso que eu gosto tanto dessa ideia, principalmente para pessoas como eu, que vivem essa situação de não morar num apartamento próprio. Então, eu adoro esse projeto e aqui a gente consegue mostrar também a diferença de uma iluminação de destaque, que aqui no fundo a gente quis iluminar essas esculturas que a gente colocou. Eu sou apaixonada com essas esculturas. E aqui no canto a gente já tem mais uma espécie de iluminação geral. E esses trilhos atualmente, eles nos proporcionam N tipos de iluminação. A gente pode colocar os spots, que são essas iluminações mais direcionáveis. A gente pode colocar essas outras luminárias, que são plafons, né, que funcionam como sobrepor e ter uma iluminação mais geral. E existem elas de várias formas, por isso que ela é tão interessante. O segundo ponto que eu quero mostrar para vocês são as arandelas. Vamos, peraí que eu vou passar para cá que eu cliquei. As arandelas são essas iluminações que a gente embute na parede. E eu gosto muito desse tipo de iluminação porque da mesma forma que a gente pode fazer com pendente, existem tipos de lâmpadas específicos que a gente pode colocar nessas arandelas e fazer com que elas sejam dimerizáveis, ou seja, fazer com que eu consiga controlar a luz. E esse ponto, assim como o pendente, é muito importante na hora da mamada. A gente pode, durante essa mamada noturna, a gente pode usar a iluminação dimerizável a partir das arandelas, a partir dos pendentes. E a gente também pode utilizar a sanca que eu mostrei para vocês no início da apresentação, para poder fazer essa iluminação indireta, que é menos intensa. Então, dessa forma, a probabilidade de você se despertar e o bebê também é muito menor. E aí, eu vou mostrar para vocês a diferença com luz. E nessa foto, eu gosto muito desse projeto, é o projeto do quarto do Bento, como eu já mostrei no início da apresentação, porque aqui a gente tem N tipos de cenário. A iluminação, ela nos propicia isso, eu posso criar as cenas de acordo com as sensações que eu quero despertar. Aqui a gente tem o uso de sancas indiretas lá na parte de cima, a gente tem o uso da arandela e aqui ela é dimerizável para que você possa controlar essa iluminação na mamada. Aqui a gente tem uma iluminação indireta para cortina, que aqui, como ela está mais distante da cadeira de amamentação, ela ainda fica um ambiente mais acolhedor se eu não quiser utilizar a arandela. Então você pode criar esses cenários de acordo com a atividade que você for fazer ali dentro. E aqui também vocês podem reparar que no quarto do Bento é uma iluminação um pouco mais clara. E no quarto do meu bebê, do Vitor, lá o primeiro projeto, a gente tinha uma iluminação mais amarela. E como assim, Lorena? Era o mesmo tipo de lâmpada, a mesma temperatura, a cor 3000, que é uma cor que eu gosto muito de utilizar. E por que isso acontece? Uma iluminação ficou mais clara, sendo que a temperatura da cor é a mesma, e uma iluminação ficou mais amarelinha, sendo que a temperatura da cor é a mesma. Isso acontece porque a luz ela reage de acordo com a superfície em que ela está tocando. Então aqui no quarto do Bento a gente tem móveis que são muito claros, paredes que são mais acinzentadas.
Os móveis são quase brancos, né? Eles são um cinza gelo. Então, quando a luz amarela, a temperatura 3000, reagiu nesse espaço, a temperatura da luz passou uma sensação de ser uma cor mais branca. Lá no quarto do Vitor, a gente teve uma iluminação mais amarelinha e isso aconteceu porque tudo dele era com um tom muito bege. O mobiliário era um tom verde, então as paredes do quarto elas eram amarelas. Então a luz ela desce para o ambiente, ela rebate nas paredes e na superfície em que ela está tocando e aí ela vai reagir e às vezes ela pode vir a mudar o tom, né? A tonalidade da lâmpada, mesmo os ambientes possuindo a mesma temperatura de cor. Espero que tenha dado para entender essa diferença, tá? Vamos lá. Aí aqui eu quero conversar com vocês sobre a questão assim de se você realmente quiser colocar uma arandela, olha, eu quero muito, mas eu não quero reforma. A gente também tem opção. Vamos lá. Peraí. Bom, aqui eu vou trazer para você que tá aí com essa situação de querer colocar uma arandela, mas não querer fazer reforma, uma opção que eu utilizei num quarto infantil, que é o quarto do João Marcelo, uma criança de 5 anos, que são as arandelas à bateria. Pontos positivos, você não precisa de reforma nenhuma, além de um prego na parede para poder instalá-la. Pontos negativos, é muito óbvio. Ela é a bateria e aí de tempos em tempos, de acordo com a qualidade da pilha que você utilizar, você pode vir a ter que trocar com mais rapidez. Esse é o ponto negativo. Então, vou mostrar para vocês o efeito dela. Olha para vocês verem como que ela ilumina de uma forma discreta. Essa foto foi batida durante o dia, mas mesmo assim vocês conseguem ver lá no fundo como que ela se percebe. Aqui era o quarto do tema era super-heróis e os Vingadores, e aí a gente utilizou essas luminárias e elas são lindas e existem N tipos na internet que você pode escolher de acordo com o tema que você quer aplicar no quarto. Aqui eu vou mostrar para vocês ela um pouco mais de perto. Aí aqui já estava à noite, então elas têm uma iluminação aconchegante, elas trazem uma iluminação direta, você não precisa de reforma, só um preguinho na parede e pilhas para que você possa sempre estar trocando, certo? É uma ótima opção realmente para quem quer ficar livre da reforma. Bom, uma outra opção que a gente tem aqui que eu quero mostrar para vocês é a seguinte: a iluminação feita por marcenaria. Olha só para vocês poderem ver. E existem N formas da gente colocar uma iluminação na marcenaria. Aqui eu trago para vocês um painel, aqui no fundo é o quarto do Vitor, um painel ripado de madeira, e eu tinha muito pouco espaço e eu queria fazer com que a gente tivesse uma sensação de céu, né, do entardecer. E aí, a partir do painel, eu pude explorar essa ideia. Aqui em cima vocês podem ver que existem os aviões, então a minha ideia era realmente trazer esse céu para esse espaço. E olha para vocês verem como ficou lindo. Aqui é um ponto muito interessante, porque muitas pessoas veem essa foto e falam: Lorena, mas os aviões são iluminados? Não. Aqui é uma forma muito clara de mostrar para vocês como que a luz reage à superfície que ela toca. Aqui a iluminação ela é chamada de iluminação uplight, que é uma iluminação que vem de baixo para cima, e a gente faz uso de fitas de LED, porque é um espaço muito pequenininho que a gente precisa para poder colocar, né, instalar fitas de LED e criar esse efeito. E aqui, quando ela entra em contato com o avião, justamente para o avião ter uma cor clara, o avião ser prata, a luz toca esse avião e aí ela reflete nele como se fosse um avião iluminado. Olha para vocês verem como ficou lindo. E aí essa sensação do entardecer ainda acontece mais ainda, como se fosse um céu, porque no fundo eu utilizei um recurso de textura de parede para que eu fizesse a ideia de nuvens. Então vocês precisam começar a entender que a decoração do quarto do seu filho, ela vai ter assim, ser cheia de nuances, e que é muito interessante a gente pensar em cada detalhe, porque todos eles vão reagir em conjunto. Ficou uma iluminação muito bonita, né? Uma outra opção que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar
muito de ver também é a luminária de piso. As luminárias de piso são ótimas para você também que não quer fazer reforma nenhuma, são super práticas. Olha para vocês verem como que a gente pode utilizá-las. Peraí que... pronto. Aqui vocês podem ver lá no fundinho que ao lado da cadeira de amamentação a gente utilizou essa luminária de piso. Esse projeto não é meu, falei a gente, assim, né? É um projeto que não é autoral, eu peguei a ideia do Pinterest para poder representar para vocês. E aqui a pessoa, a arquiteta, colocou uma luminária de piso do lado, então de forma que você evita a reforma e pode ter aí um cantinho aconchegante. Cuidados em relação à iluminação de piso. Primeiro ponto. O interessante é você pensar que o seu bebê, ele vai estar deitado no seu colo durante a amamentação, certo? E a partir disso, você tem que ter um cuidado de aonde sai a fonte da luz. Porque se você coloca a fonte dessa luz direcionada para o rosto do seu bebê, vai fazer com que ele acorde. E o nosso intuito aqui de uma iluminação indireta, de usar luminárias de piso, arandelas, de qualquer outro ponto na questão da cadeira de amamentação, é fazer com que o bebê se sinta confortado, você enxergue aquilo que você precisa enxergar, mas que vocês não se sintam estimulados e fiquem acordados. Lembrem sempre que essa é a ideia. Uma outra opção que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, é a iluminação vinda de abajurs. Olha para vocês verem como fica também aconchegante. Né? Esse projeto também não é um projeto autoral, peguei a referência do Pinterest para vocês poderem ver, mostrar o exemplo. E dentro da ideia do abajur, existem lâmpadas que podem ser colocadas no abajur e vocês fazerem uma iluminação dimerizada também. Existem alguns abajurs que já vêm com essa iluminação, né? Então, se ele já vem, você consegue fazer esse ajuste e esse controle. E o bom do abajur é que eu gosto muito de peças flexíveis, assim como a luminária de piso, porque o bebê ele cresce, você vai possivelmente mudar o layout do quarto de acordo com as necessidades dele, né, na fase de vida em que ele estiver. E você tendo peças que são móveis, você consegue fazer essa composição de forma muito mais rápida, sem obra. E eu gosto muito desses recursos. E aí aqui a gente tem ele exposto como o abajur também. Uma outra ideia que eu quero mostrar para vocês e que eu acho que pode ser muito interessante para você que talvez não queira ter que ficar fazendo tanta reforma, é essa aqui. Às vezes você não tem tomada, não tem um ponto para isso, e aí você pode utilizar, as luminárias de mesa, né? As luminárias de mesa, existem N possibilidades delas no mercado também, e eu gosto muito desse tipo de luminária, onde a gente pode, às vezes, criar algum cenário dentro do quarto. Essa aqui é o exemplo, vou dar um zoom porque eu acho que tá muito pequenininha para vocês poderem ver. Agora tá bem melhor. Esse exemplo, ela tem como se fosse um céu estrelado e dentro disso a gente cria essa ambiência extremamente aconchegante, né? Então você pode apoiar ao lado da mesa lateral. Se você por algum motivo amamenta em outro local, você pode utilizar o apoio que você tiver próximo para poder ter essa luminária também. E eu acredito que ela seja uma opção interessante justamente por também ter essa versatilidade, tá? Vou tirar aqui pra gente poder dar prosseguimento. Essa é uma outra opção que eu também adoro, mas que ela tem também os contras dela. É a luminária à bateria. Essa é a luminária da Cartel, uma luminária que eu tenho, que eu gosto muito, porque ela tem designs diferentes, você pode escolher cores, e eu gosto muito dessa ideia também, de às vezes poder sair do convencional, mas essa é a luminária tradicional deles, a bateria. E o ponto negativo é o mesmo da arandela bateria, né? Que se acontece da bateria acabar, você tem, né? Essa aqui a gente recarrega na tomada. O ponto positivo dela é esse, a gente coloca ela na tomada, ela recarrega e não tem que ficar comprando pilhas. Mas existe essa questão de vir e ter que recarregar. Então a gente tem que sempre estar pensando nisso, mas é uma ótima solução para você que também quer ter uma opção flexível, não quer ter questão de reforma nenhuma. E acontece muito também da gente se apaixonar por um item. No caso dessa luminária da Cartel foi o que aconteceu comigo. É uma luminária em que eu sou
apaixonada, e quando eu comprei ela, eu nem tinha, assim, um lugar específico para ela, e hoje eu utilizo ela na minha mesa de jantar quando eu tenho algumas recepções, eu quero fazer algo, assim, muito aconchegante, eu utilizo ela, eu gosto muito, tá certo? Bom, aí, agora você pode virar para mim e falar o que muitas mães possivelmente podem vir a falar. Olha, Lorena, eu não tenho condição financeira nenhuma, então, assim, eu preciso de uma opção que me ajude de uma outra forma. E aí, com isso, eu vou apresentar para vocês uma outra solução. É uma solução que ela tem também os seus lados positivos. Ela pode não vir a aconchegar tanto o quarto, mas, como eu já falei para vocês em uma outra live, a gente precisa tratar do quarto de acordo com a nossa realidade, né? E fazer uso da estratégia que for possível dentro das nossas condições. E nem por isso quer dizer que o seu quarto não vai ser gostoso, não vai ser aconchegante, porque como eu também já falei para vocês em uma outra live, o que importa é a criança sentir o cuidado que você teve em preparar o ambiente, mesmo sendo dentro das suas condições, tá bom? E é uma ótima opção. Vou mostrar aqui para vocês também. Só um minutinho que eu vou mostrar essa opção. Peraí, adicionar. Olha para vocês verem como é linda essa ideia. É uma luminária, né? É uma luminária de parede. Ali, o que foi necessário? Também não precisou de obra nenhuma, foi só um preguinho para poder pregar a luminária. E o fio fica exposto da mesma forma. Então, é uma coisa muito prática também de utilizar. Se você quer colocar uma arandela na parede, existem opções muito baratas no mercado, por menos de R$100 a gente consegue ter acesso. Esse projeto não é um projeto autoral, mas que eu me apaixonei com a ideia, porque a arquiteta, o que ela fez? Ela explorou do tema e utilizou uma ideia que estava dentro do tema para poder fazer uso do fio, e a partir disso tem um sentido. Então é como se o ursinho estivesse querendo buscar a lua. Então é uma ideia muito interessante que você pode pesquisar esse tema na internet, que tem muitas opções. Inclusive, depois a gente pode fazer uma live sobre isso, porque é uma ideia muito legal. Eu gosto muito dela, tá? E também a gente tem uma outra opção que é muito mais simples do que essa. Você pode falar também, olha, eu não gosto de fio, por que é que vou colocar uma luminária com fio, né? Mesmo ela sendo mais simples. Essa aqui é muito prática. Vamos lá. Essa aqui é uma luminária de tomada. E essa luminária de tomada, ela é extremamente barata. Se eu não me engano, esse modelo estava por menos de R$20 na internet. E, além de você poder escolher um modelinho que seja aconchegante, você pode utilizar esse modelo numa tomada que seja mais alta no quarto, ou em um local que seja perto do local onde você amamenta, ou até mesmo próximo do quarto do bercinho do bebê, lembrando de sempre tomar muito cuidado com o foco, né? Por onde sai a fonte de luz, para que não chegue diretamente no olhinho dele. Existem as opções de N cores, olha. Existe a amarelinha, então ela vai produzir uma iluminação mais amarela. Existe também a iluminação rosada, né? Ela vai trazer aí essa outra ambiência. É muito interessante. Aí agora, eu vou voltar aqui atrás, que eu vi que eu pulei um item que é muito importante, coloquei na apresentação numa ordem ao contrário. E é uma dica muito interessante para você que pode estar querendo fazer algo diferente, mas que talvez não tenha tanto recurso para isso, quer utilizar mais da marcenaria. Enfim, essa dica aqui, eu vou compartilhar com vocês, é a dica do quarto do bebê que eu utilizei. Opa, peraí. A dica do quarto do bebê que eu utilizei há muito tempo atrás. Opa, peraí. Isso. Pronto. Ih, gente, peraí. Isso. É a dica do quarto do bebê que eu utilizei há muito tempo atrás no quarto da Maria Eduarda, no primeiro projeto de quarto de bebê que eu fiz lá em 2008. E eu gosto muito dessa foto por um motivo. A Dani, que é a mãe da Maria Eduarda, ela queria muito uma fibra ótica no quarto. Em 2008, isso aí, né, anos atrás, a fibra ótica estava muito no começo, então é um item que não é tão barato, mas na época ainda era muito mais caro, e ela queria, porque queria esse tipo de iluminação. E aqui a gente fez o efeito da fibra ótica. Se vocês repararem na marcenaria, é uma marcenaria cheia de pontinhos de luz.
A gente trouxe a ideia da fibra ótica, que é trazer todos esses pontinhos, mas o bacana daqui é que foi feito na marcenaria e o projeto ficou ainda muito mais barato, mesmo explorando da marcenaria para construir a ideia. E na época eu pensei muito em como fazer isso. Eu ainda estava no início da faculdade, estava no 4º período quando eu fiz esse quartinho de bebê. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei como se fosse um rebaixo na marcenaria, né? Como se ela fosse o gesso, deixei um espaçamento do teto. Ali dentro eu fiz uma portinha nas laterais e eu embuti lâmpadas, né, tubulares. E aí, como que a luz saía, né? É óbvio que era a pergunta que todo mundo iria fazer. A gente veio com furadeira e a gente saiu furando todos os pontinhos que a gente queria. E o mais interessante é que foi uma parte muito, assim, em que a Dani participa muito, porque ela vinha falando, Lorena, põe um furinho aqui, agora faz um furinho maior, faz um furinho menor. E a gente veio com brocas de medidas diferentes e a gente foi furando um pouco, como se fosse a ideia da estrelinha. Uma estrelinha maior, uma broca maior. Uma estrelinha média, uma broca média. Uma estrelinha muito pequenininha, a gente colocava a menor broca que tinha. E dessa forma, lá em 2008, eu consegui criar a ideia do céu estrelado que a Dani queria, sem utilizar a fibra ótica, e um projeto que ficou muito mais em conta. Então, essa estratégia de utilizar a marcenaria, mostrei para vocês o painel, né? Vocês podem utilizar em nichos também, fazer os nichos retroiluminados. Existem nichos no mercado que a gente compra pronto para você colocar só a fita de LED. Então, é algo que pode ser muito explorado e fica muito bonito o quarto do bebê. E aí, agora a gente vai ter mais uma conversinha, porque possivelmente você deve estar aí, né? Lorena, e se eu não fizer um projeto luminotécnico? Eu não sei o que fazer, eu posso utilizar alguma dessas estratégias que você deu, mas e se eu não fizer, assim, realmente um projeto, ou com trilho, ou com forro rebaixado, né? Como que eu posso fazer? Bom, gente, na verdade, dentro dessa questão, existe a questão do investimento, né, que eu acho que é a primordial, mas a gente tem que tentar criar essa ambiência. A luz, como eu falei com vocês, ela tem um papel primordial no ciclo circadiano do bebê. Então, quando a gente usa desse artifício, a gente consegue criar, né, essa questão dos hormônios que são liberados de acordo com o acesso à luz e também criar essas sensações, né? Mas como eu sempre friso, não existe certo e errado. Se você não tem condição nenhuma ou não quer fazer um projeto luminotécnico, tente pelo menos colocar um pontinho de luz para essa hora da mamada, que é uma hora tão importante. Então, as sensações vão vir do quarto a partir de outras questões, a partir do mobiliário que você colocar, a partir das texturas ou das pinturas que você colocar na parede, né, que são itens que existem e que você vai precisar deles de alguma forma. Então, se você, por algum motivo, não quer fazer esse quarto com um projeto luminotécnico ou não tem condições de fazer, tente explorar pelo menos desse pontinho de luz na área da amamentação. Eu acredito que vai te ajudar de alguma forma. Bom, e aí, uma outra questão. Olha, eu tenho um certo valor de investimento, mas e aí, né? O que eu priorizo? Eu quero fazer uma marcenaria super interessante, Lorena. Eu quero que ela seja de laca, uma marcenaria mais sofisticada, uma marcenaria mais cara. Mas eu também queria fazer uma iluminação muito bacana. E com isso, eu queria, assim, ver o que você acha. Dentro desse contexto, se você tem uma opção que você quer investir mais e deixar a iluminação assim bem aquém, eu acredito que o ideal era você tentar balancear. Dentro desse exemplo que eu te dei da marcenaria, você pode reduzir a marcenaria, às vezes utilizar MDFs lisos que tragam mais a ideia da laca e tentar equilibrar trazendo aí uma iluminação melhor, uma iluminação um pouco mais de qualidade, porque como eu acabei de falar para vocês, a iluminação é muito importante no ciclo circadiano da criança e por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande com ela, tá bom? Então, eu espero, gente, que a partir dessa live eu possa ter trazido para vocês, assim, ideias de como iluminar o quarto de bebê do filho de vocês, que vocês possam começar a se sentir mais segura, tendo a noção do que existe hoje no mercado, para que vocês possam explorar e fazer aí o quarto do bebê da forma como vocês sonham, tá bom? Eu espero que a gente se encontre na próxima live, que vai ser agora às 9h30, e é uma live que eu vou fazer sobre organização, né?
contei pra vocês que eu fui desafiada e que eu falei que eu vou cumprir 2 lives hoje pra vocês, que é o dia D, é o dia de conteúdo. Então, fique ligado que às 9h30 eu tô aqui de volta pra trazer mais e mais informação pra vocês. E até mais tarde.